Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as 11 leituras que eu finalizei no mês de julho. Mês de julho foi aquele mês que eu li bastante, li muita coisa, algumas muito boas, outras nem tanto, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre elas agora. E lembrando, gostou de alguma coisa que eu mostrei por aqui? Meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. E bem, o primeiro livro que eu li no mês de julho foram Os Catadores de Concha, da Rosamunde Pilcher, que inclusive era um dos meus livros de meta. Aqui a gente já tem uma leitura bem peculiar, porque a gente tem um livro com ponto de vista de todos os personagens que aparecem na história. Todos que vão ter alguma importância na trama aparecem dando o seu ponto de vista, aparecem contando a sua história em algum momento desse livro. E eu acho que esse estilo de narrativa é muito diferente, eu gostei bastante. E bem, aqui a gente tem como personagem principal a Penélope. A Penélope, no início do livro, é uma senhora idosa que tá ali vivendo bem sozinha, às vezes os filhos visitam, os filhos bem sem noção, diga-se de passagem. E eles descobrem que os quadros que pertenceram ao pai da Penélope estão valendo uma fortuna agora. E 2 de seus 3 filhos começam a atazanar a pobre senhora para que venda esses quadros. Dentre eles estão Os Catadores de Concha, que é um dos quadros que é o xodó da vida dela, ela não quer se desfazer. Mas eles ficam ali martelando, tentando fazer com que ela abra mão desse quadro. E com a insistência dos filhos, ela começa a revisitar suas memórias e a gente vai descobrindo um pouquinho da vida dessa mulher, tudo que ela passou, a importância que esse quadro tem na vida dela e o porquê dela não querer se desfazer. E em meio a essas memórias, a gente vai descobrindo uma mulher forte que se viu em diversas adversidades ao longo da vida, que se apaixonou, que perdeu grandes amores, que não só amores românticos, mas familiares também, que foi marcada por uma guerra. Então é uma história muito bonita, com uma narrativa muito poética. E a autora, a Rosamunde Pilcher, ela escreve de uma forma muito bonita. No entanto, a narrativa dela é bem descritiva, então não acho que seja um livro para todo mundo. Se você não gostar muito de narrações descritivas, não acho que seja uma boa pedida, mas eu gostei bastante da história, gostei bastante da forma como a autora vai construindo cenários, vai fazendo com que a gente se sinta que a gente está lá, sabe? A gente consegue vislumbrar exatamente o que ela quer passar pra gente. Então gostei bastante da forma como foi contada a história da Penélope e dos outros personagens, do desfecho, que foi bem bonito, então foi uma ótima leitura e mais uma leitura da meta dos livros que eu separei pra esse ano, que tá bem atrasada, por sinal. E aí logo depois foi a vez de ler as novelas inacabadas da Austen, com os Watson e o Sanditon, que inclusive virou série, né, tá disponível na Globoplay, vai ter novas temporadas. Apesar de que, pelo que eu vi nesse livro aqui, o final teria sido bem condizente até. Acho que a Austen poderia ter dado aquele final pra série, sim. Mas são 2 histórias que partem de uma premissa bem parecida, de moças que vão acabar em um outro núcleo bem diferente daquele em que foram criadas e que vão sentir um pouco esse choque, assim, enquanto também realizam feitos naquele local. As 2 histórias estão bem no início ainda. Sanditon, por exemplo, acaba ali logo nos primeiros ou no primeiro episódio da série, se eu não me engano. Então, eu queria muito que a Austen tivesse tido tempo de terminar essas histórias, sério, gente, porque eu gostaria muito de ter lido todas as 2, eu gostei bastante. Mas não tem muito pra comentar, porque são novelas inacabadas, tem pouco das histórias e dos personagens aqui, então acho que vale a pena mais pra quem é fã da Austen mesmo, que tem curiosidade em saber o que ela estava produzindo quando ela faleceu, enfim. Eu gostei, queria que tivesse fim nessas histórias, porque tenho certeza que eu teria gostado das 2. E aí logo depois foi a vez de ler Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett, que eu não vou ficar falando muito sobre, porque tem um vídeo só falando sobre ele aqui no canal. Inclusive vão lá assistir, gente, porque o vídeo tá bem completo, eu me empenhei bastante, então eu espero vocês lá pra conhecerem esse livro incrível. Se você não gostar muito de vídeo resenhas, tem a resenha dele lá no blog também, então vocês podem escolher o formato. E aí, logo depois, foi a vez de ler o 2º volume do Segredo de Charlotte Street, O Conde que eu arruinei, da Scarlett Pickham. E assim, gente, eu tinha ouvido falar muito mal desse livro, muito mal. Todo mundo odiando e falando barbaridades sobre a Constance, sobre o Julian, e sobre a falta de química do casal, e sobre a Constance ser extremamente mimada. Então, eu enrolei um pouquinho para ler esse livro, eu comecei a ler com o pé atrás. E qual foi a minha surpresa quando eu gostei mais desse aqui do que do primeiro? Pois é. Nesse livro aqui a gente vai ter o Julian e a Constance, eles têm um relacionamento ali meio gato e rato,
por coisas do passado eles nunca se deram muito bem, ela acha que ele tá sempre julgando ela e ele acha que ela é um tanto quanto impulsiva. E de fato ele não tá errado, né? Porque ela acaba descobrindo uma coisa sobre ele, cria preconceitos a respeito daquilo e acaba, na tentativa de ajudar uma determinada moça, publicando uma coluna anônima que revela um segredo dele que o mancha para toda a sociedade. Acontece que ele estava muito empenhado num projeto do parlamento, é a única forma dele conseguir salvar as finanças da família, e ela talvez tenha colocado tudo a perder. A Constance, com a maneira impulsiva dela, percebe que talvez ela tenha arruinado a vida de uma pessoa muito boa e tenta consertar a cagada que ela fez, propondo pra ele um noivado de mentirinha, porque o irmão dela é muito influente, então ele poderia ajudá-lo a reverter a visão que a sociedade vem tendo dele, enquanto ele estaria, né, noivo de uma das moças mais respeitadas da sociedade, apesar de se relacionar muito com os artistas, o que não era muito bem visto, mas enfim. No entanto, Julian sempre gostou muito da Constance e ele sempre quis ser um homem que a merecesse. No entanto, ele nunca se sentiu capaz de dar a vida que ela merece. E é claro, né, que com o relacionamento de mentira esses sentimentos vão vir à flor da pele, ela também vai começar a perceber determinadas coisas e a gente tem aí um romance de época maravilhoso que tem aquela pegada de BDSM, enfim, que os livros da autora traz. Pra mim, o casal teve muita química, pra mim, eu gostei muito das cenas entre os dois, as formas como eles vão resolvendo as coisas que ficaram ao longo dos anos e que foram atrapalhando o relacionamento deles. Podia ter um pouquinho mais de diálogo entre eles? Podia, mas no livro anterior também tinha falta de diálogo, então eu acho que foi um estilo mesmo que a autora decidiu adotar. E quanto a Constance ser mimada, assim, realmente, às vezes ela mete os pés pelas mãos, às vezes ela faz muita cagada, mas quando você vai lendo, algumas coisas que ela fez aqui que você fala, minha filha, por que você fez isso? Vão sendo justificadas, sabe? Por traumas do passado, por coisas pelas quais ela passou, por situações que ela talvez tenha se colocado em perigo. Então, eu particularmente gostei muito desse livro, achei muito divertido. Se não fosse a falta de diálogo, teria sido um romance de época bem gostoso de ler. Foi muito bom, mas essa falta de diálogo, você sabe que me irrita um pouquinho. Enfim, gostei muito, deu um gancho ótimo pro último livro da trilogia, porque o personagem principal do próximo livro aparece muito aqui. Eu tô bem ansiosa pra ver o que a autora fez no último livro, então, ao contrário da maioria das pessoas, eu gostei bastante. E bem, logo depois foi a vez de ler 7 Mentiras da Elizabeth Kay. Eu vou deixar a capa aqui porque eu já troquei o livro, mas eu não vou ficar entrando muito nos detalhes sobre, porque eu fiz um vlog de leitura e rotina onde eu comentei bastante sobre a minha leitura. Vou deixar aqui nos cards pra quem não conferiu ainda. Mas, assim, o apanhado geral são duas amigas que cresceram juntas, só que essa amizade, em determinado ponto, acaba se tornando obsessão. E uma dessas amigas começa a contar como a história delas ruiu através de 7 mentiras que ela contou. O livro tinha uma premissa para ser muito bom, no entanto, algumas coisas ficam um pouco mal explicadas, a história se torna cansativa em determinado momento, e a autora trouxe alguns temas que são bem importantes e que são necessários que sejam tratados com delicadeza, que sejam tratados de uma forma bem consciente, e simplesmente jogou lá, sabe? E eu achei que ela tratou determinadas coisas de uma forma bem irresponsável. Eu acho que o livro teria sido um baita livro se tivesse algumas páginas a menos, se tivesse sido tratado mais como uma novela ou um conto, talvez, e se ela tivesse construído personagens mais carismáticas, porque você não precisa se apaixonar pelos personagens, mas se eles tiverem carisma para te prenderem do início ao fim, a história acaba se tornando mais interessante, sabe? Em alguns momentos eu me via pensando que eu não estava me importando com o que estava acontecendo ali, e isso foi um problema. Mas para entender mais, para saber mais da história, do que eu realmente senti ao ler, assiste o vlog, porque lá eu comentei cada pontinho da história. E aí logo depois foi a vez de ler Ligações da Rainbow Rowell, que era um dos livros mais antigos que tinha parado na minha estante, foi um dos primeiros unboxings do canal, e ele acabou ficando e ficando, até que eu dei uma chance pra ele. E gente, esse livro aqui me surpreendeu, eu acabei gostando mais do que eu esperava gostar, viu? Aqui a gente vai ter a história da George e do Neil. Eles são casados há um tempo, eles construíram uma família e eles se amam muito. Só que a George, ela é workaholic e ela tá sempre pondo o trabalho na frente da família. Acontece que ela acaba decidindo trabalhar no Natal. O Neil, que já tinha programado férias de família, que tinha
programado que eles iriam viajar para casa da mãe dele, acaba ficando muito chateado e acaba viajando chateado com a George e passa a não atender as ligações dela, passa a não querer falar com ela nesse período. Desesperado, achando que o casamento dele está indo por água abaixo, a George pega um telefone antigo na casa da mãe e tenta falar com o Neil. E ela consegue, só que ela consegue falar com o Neil do início do relacionamento deles. E ela começa, nesses diálogos, a perceber que algumas coisas começaram a ruir bem lá no inicinho e que eles precisam consertar aquilo se eles pretendem ter um futuro juntos. Então a gente vai acompanhando essa personagem em meio a essa trama, em meio a essas conversas, ao trabalho, aos sentimentos que estão fazendo com que ela se sinta cada vez mais ansiosa e cada vez mais perdida. É um romance, né, bem cara de sessão da tarde, gostei bastante, vai tratar aí dessa crise conjugal. O único problema, talvez, pra mim, é que os personagens, eles resolveram as coisas no fim sem uma grande conversa, que era algo que eu tava esperando. Então me dá a sensação de que se o livro continuasse dali a 20 anos, ou talvez a 10 anos, os personagens teriam os mesmos problemas, porque eles não aprenderam ainda a dialogar, sabe? Mas é coisa da minha cabeça mesmo, talvez vocês nem pensem assim quando lerem. Gostei bastante, achei um romance bem delicinha, bem fluido mesmo. A leitura foi super bem, assim, num ritmo muito bom. Então recomendo pra quem quiser dar uma chance, vale a pena. Como eu disse, é um romance bem caro de sessão da tarde, gostei muito e acho que até merecia um filme. A leitura seguinte foi o Clube de Leitura de Jane Austen, da Karen Joy Fowler, que é um livro que eu já tinha assistido o filme, sabe? Eu vi o filme há muito tempo atrás, acho que eu até tenho o Blu-ray aqui em casa, e acabei ganhando esse livro de presente do meu irmão. Então, assim, fiquei super feliz, quis colocar logo na meta de leitura desse ano. E eu gostei, mas com algumas ressalvas. Aqui nós vamos ter 5 mulheres e um homem que resolvem formar um grupo de leitura para ler as obras da Austen, para depois se juntarem e debaterem cada uma delas. São a Jocelyn, a Bernadette, a Sylvia, a Allegra, a Prudy e Greg. Eu colei, gente, porque é difícil. São muitos nomes. Mas enfim. E a gente vai vendo esses capítulos sendo separados por livro. E a gente vai percebendo que cada uma dessas pessoas estão passando por um momento e por um problema diferente. E que as obras da Austen escolhidas a cada mês vão se relacionando com essas pessoas e com os seus problemas. A abordagem em si, a forma como a história foi construída é muito bacana e é gostoso de acompanhar, sabe? Eu, pelo menos, como fã da Austen, gostei muito. Algumas ressalvas. Primeiro, que pra você ler esse livro aqui, eu sugiro que você tenha lido todas as outras obras da Austen, porque elas trazem spoiler e porque fica melhor de entender a relação dos livros com os personagens, sabe? Se você é uma pessoa que nunca leu uma das obras dela, com certeza vai ficar um pouco perdida. E a minha segunda ressalva em relação a esse livro é que os personagens são um pouquinho, em alguns momentos, sabe? Aquela pseudo-superioridade intelectual em determinados momentos em cima de alguns outros personagens. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu já li esse livro, eu sou melhor que você. Em alguns casos isso é tratado, assim, não tratado, né, mas resolvido. A pessoa acaba tendo uma outra visão ao longo das páginas, mas em outros não. E isso foi realmente um ponto que eu ficava, nossa, você tá sendo um pouco antipático, meu anjo, melhore. Mas enfim, tirando isso, eu gostei bastante da abordagem, da forma como foi escrito. Como eu já tinha dito, eu adoro o filme, então já sabia mais ou menos o que esperar. Outro ponto que eu achei muito bacana nessa edição é que tem aqui, ó, a reação, um capítulo, e que fala na qual a família e os amigos de Jane Austen tecem comentários acerca de opiniões reunidas e anotadas pela própria Austen. Então, a gente tem aqui de várias obras, começa com Mansfield Park, depois você vai vendo outras, que, como já fala, são anotações da Austen sobre o que a família dela e os amigos próximos achavam dos livros e das histórias que ela estava escrevendo. E eu nunca tinha tido acesso a esses comentários, a essas informações, então achei muito bacana. E pra mim, só por isso aqui já valeria o livro inteiro, porque realmente foi bem bacana mesmo a forma como eles tinham uma determinada visão do livro, e quando você confronta com a sua visão, é uma coisa espetacular, assim. Você vê a diferença, né, de idades, de gerações e de visões de mundo, sabe? É bem bacana. Então, recomendo com ressalvas esse aqui. Logo depois foi a vez de ler Meu Corpo Virou Poesia, da Bruna Vieira, que é uma autora que... Ela é youtuber também, que eu acompanho ela há anos, então eu vi diversas fases da vida dela.
E quando eu vi que ela lançou esse livro de poesia, depois de toda uma mudança grande que ela passou nos últimos anos, eu fiquei muito curiosa para ler. E assim, é um livro de poesia que, para quem acompanhou ela, consegue enxergar cada uma dessas últimas fases dos últimos anos dela, sabe? São poesias bem reflexivas, poesias sobre autoconhecimento, poesias sobre términos e inícios e reencontros até mesmo consigo mesmo. E tem essa poesia que dá nome ao livro, que é Meu Corpo Virou Poesia, que fala muito de um relacionamento que ela teve e que terminou. E que eu acho linda, eu acho que se eu achar o vídeo dela, se não estiver disponível, eu vou colocar aqui no box de informações. E eu gostei bastante da leitura, sabe? Como uma pessoa que acompanhou, como uma pessoa que, de certa forma, viu todas essas mudanças nela, foi um livro muito bonito de se ler, muito coerente, sabe? Talvez não agrade a todos, porque nem todo mundo conhece Bruna Vieira, nem todo mundo acompanhou toda essa jornada dela ao longo dos últimos anos. Mas, pra mim, que foi uma pessoa que acompanhou e que gostou muito de ter sido presente através dos vídeos, né? Presente entre aspas, foi uma leitura muito bacana. Eu não sei se isso fez sentido pra vocês, mas é isso. E aí logo depois foi a vez de ler um novo capítulo para o amor da Jane Colgan, que não, gente, não é necessariamente uma continuação de A Pequena Livraria dos Sonhos, mas se passa no mesmo cenário e tem diversos spoilers do outro livro. Então, eu particularmente recomendo que você leia o outro primeiro e depois leia esse aqui, mesmo porque a personagem principal do outro livro aqui, ela tá meio complicada, então se você ler esse aqui primeiro, você acaba nem querendo ler o outro, e no outro ela é uma pessoa maravilhosa, então assim, leiam primeiro o outro livro e depois peguem esse aqui, juro que vai fazer muito mais sentido. Aqui a gente tem a Zoe, uma apaixonada por livros, mãe solo, que cria o Harry, o filho dela, de 4 anos, sozinha, e a vida em Londres está muito difícil. Ela não consegue se manter com uma boa qualidade de vida, ela não tem onde deixar o filho, as coisas estão ficando muito difíceis, e o pai da criança é um embuste que não ajuda em nada, só fica ali querendo descobertas pessoais e viajando, e deixou a coitada na mão, né? Então ela precisa mudar o rumo da vida dela para tentar se reerguer, para tentar ter uma vida melhor para ela e para o filho. Acontece que a tia do Harry sabe que uma amiga dela que mora na Escócia está precisando de ajuda com uma livraria itinerante, daí entra a história do primeiro livro, e a Zoe acaba se mudando para lá de mala e cuia, e além dessa livraria ela ainda vai ajudar numa casa sendo babá de mais 3 crianças que são filhas de um pai muito introspectivo e que não sabe muito bem como lidar com elas, e elas vivem colocando babás para correr. E o pai dessas crianças é o Hansen, que também já passou por muita coisa, ele tem determinados traumas que vão sendo revelados ao longo do livro, e ele realmente tem muita dificuldade em ser pai dos filhos dele, apesar de amar muitas crianças e querer sempre o melhor para elas. Então, a partir dessa premissa, a gente vai ter essa mulher se mudando para a Escócia, assumindo ali uma nova vida, novas responsabilidades, ela lidando com Hansen enquanto eles vão criando ali também uma relação de amizade, que depois começa a surgir uma certa coisa entre os dois. E as crianças deles são realmente muito difíceis, mas aparentemente o Harry, que é um menininho que ele tem dificuldade de fala, ele prefere não falar. Alguns psicólogos até consideram que isso possa ser um trauma e que ele vai se soltar com o tempo. Ele começa a fazer amizades e começa a se tornar uma criança mais sociável também. Então, assim, é uma história muito bacana sobre o amor pelos livros, sobre se reencontrar, sobre criar novas raízes, escrever novas histórias e se permitir a novas experiências, sabe? Eu gostei muito da forma como a autora foi criando tudo e foi encaixando as coisas sem tornar a história forçada ou repetitiva em relação ao anterior. Eu gostei da forma como os personagens da história anterior surgem aqui, como eles têm participação, então foi um livro amorzinho, sabe? Eu já tinha amado o primeiro e amei esse segundo também, então recomendo demais todos os livros dessa autora que vocês sabem que sempre me ganha. E a minha penúltima leitura foi A Árvore dos Anjos, da Lucinda Riley, que, gente, que história gostosa, que história bonita, sabe? Eu li com a Fran e eu terminei encantada por essa história. Aqui a gente vai ter a história da Greta e do David. A Greta é uma mulher que ela perdeu a memória de anos da sua vida, e o David é aquele amigo que sempre esteve ali do lado dela, sempre apoiando, mesmo antes dela perder a memória e durante todo esse período difícil que ela passou também.
E a gente vai acompanhar essa mulher no Natal, revisitando essas memórias, redescobrindo traumas pelos quais ela passou, pessoas que ela perdeu, situações em que ela foi jogada pela vida, sabe? Que ela teve que nadar contra a maré para conseguir se erguer, para conseguir fazer o melhor que ela podia nas situações em que ela podia. Eu tô tentando não dar spoilers, porque tudo pra mim nesse livro foi uma surpresa. A Greta, o passado dela, personagens que vão aparecendo ao longo da trama de Poatieska, que é uma personagem muito complexa e muito interessante, que pra vocês saberem o papel dela aqui na história, vocês vão ter que ler esse livro. Mas, enfim, gostei muito. Pra vocês saberem um pouquinho mais das minhas experiências também ao decorrer da leitura, tá no vlog de leitura, o mesmo vlog de 7 mentiras, então acho que vale a pena dar uma conferida também. Mas recomendo muito e acho que todo mundo devia dar uma chance, sério, porque esse livro é lindo. E a última leitura do mês foi Ela, a leitura que eu fiquei 3 meses agarrada, Outlander, A Cruz de Fogo, o livro 5. Ai, gente, sério, esse livro aqui foi dureza. Foi dureza seguir firme e não desistir, viu? Porque as 500 primeiras páginas desse livro eu demorei 3 meses pra ler, assim, foi aos trancos e barrancos e não acontecia nada, eu tinha a impressão que eu tava lendo nada em quase 500 páginas, então foi muito difícil. A autora nesse livro tá bem descritiva, muito descritiva, o que torna as coisas um pouquinho ainda mais complicadas, né, pra você dar ritmo à leitura. No entanto, depois que passa da página 550, você já começa a ter um pouquinho mais de ritmo, aí na página 700 já começam a acontecer coisas, então a história vai se tornando muito interessante. Tanto que das 700 para 1140 foi um pulo, sabe? Eu consegui realmente pegar um ritmo melhor de leitura. Eu não vou falar muito sobre o livro em si, sobre o que se trata a história, porque seria um baita de um spoiler. Qualquer coisa que eu fale sobre aonde se passa a história, o que está acontecendo, vai ser spoiler. Mas já adianto que aqui nós temos a Claire e o Jamie se adaptando a novas situações, a novas realidades novamente. E a gente tem muito mais da Brianna e do Roger depois de tudo que aconteceu no último livro, depois das coisas, dos percalços que eles passaram, dos traumas, dos desafios. Então, assim, pra mim ele é um livro de transição entre esse anterior e o próximo. E talvez por isso tenha se tornado uma história um pouco mais lenta. Já ouvi falar que o próximo livro tem muito mais ritmo e que acontecem muito mais coisas. Deu pra sentir isso pelo final desse livro aqui. Então eu tô ansiosa, assim, pelo próximo volume. Mas esse aqui não foi uma leitura fácil, não. Mas, no fim das contas, valeu a pena, porque um personagem que eu amava muito voltou, as coisas foram tomando ritmo, tem coisas acontecendo e tem situações que precisam ser resolvidas e que precisam ser manejadas nos próximos livros. E eu tô curiosa pra saber o que a autora vai fazer. Então, essa aqui foi a leitura mais desafiadora dos últimos 3 meses. E bem, pessoal, foi isso que eu li no mês de julho. Me contem embaixo o que vocês já leram, o que vocês têm vontade de ler. Se vocês têm uma opinião diferente ou parecida da minha a respeito de alguns dos livros que eu mostrei, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.